Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo por essa tarde, porque tu nos dás, Senhor, o grande privilégio que não podemos nem medir, de tão significativo que é para nós o privilégio de estudarmos a tua palavra. Pedimos que graciosamente o teu Espírito, autor das Escrituras, seja aquele a revelar às nossas mentes e aos nossos corações aquilo que estudarmos nessa tarde. Fala conosco, venha ao nosso encontro, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Creio que agora a gente vai conseguir dar uma engrenada nos próximos domingos aí, antes de eu viajar de novo. No nosso estudo dominical, né, que antecede ao culto. Nós temos estudado já há um bom tempo a questão do ser de Deus. Quem é o Deus que se revela na Escritura? Eu creio que à medida que a gente está examinando isso, ainda que a gente reafirme aquilo que é essencial sobre o ser de Deus, a sua triunidade, o seu relacionamento trinitário ou a economia trinitária, muita coisa também tem nos feito perceber como o Deus que se apresenta na Escritura é muito diferente do Deus que nós temos ouvido nas pregações por aí. Um Deus que se mostra soberano na Escritura e que na igreja virou um Deus Papai Noel, um Deus gênio da lâmpada que existe apenas para satisfazer aos desejos dos corações humanos. Então eu acho que a gente está começando a entender que esse não é o Deus da Escritura. Esse Deus que está sendo pregado por aí hoje em dia é um falso Deus, que tomou o lugar do Deus Santo nas igrejas. E no nosso último estudo, então, nós abrimos a penúltima parte desse estudo, que trata dos atributos comunicáveis de Deus. Nós terminamos o estudo dos atributos incomunicáveis, e nos incomunicáveis dá para a gente perceber exatamente por que ele é Deus e nós não somos deuses, por que ele é o único Deus e nós não somos deuses. E agora, nos atributos comunicáveis, nós começamos a examinar aquilo que é próprio de Deus, mas que foi compartilhado conosco na criação. Quando a Escritura diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, algumas características da divindade foram compartilhadas com os seres humanos. O que não nos torna Deus, mas nos faz refletir Deus numa série de coisas. Quer seja positivamente, quer seja negativamente. Positivamente, quando eu consigo refletir exatamente aquela imagem de Deus plantada em mim. E negativamente, quando eu nego essa imagem em favor de mim mesmo, em favor do benefício de mim mesmo, dos meus interesses. Então, a primeira coisa que nós vimos nesses atributos comunicáveis são os atributos relacionados à intelectualidade. Deus comunicou aos seres humanos atributos que são próprios do intelecto e que são próprios de Deus. E o primeiro desses atributos relacionados à intelectualidade de Deus é a questão do conhecimento. E nós vimos dentro do conhecimento que quando nós olhamos para o conhecimento que Deus tem das coisas, esse conhecimento é abrangente, exaustivo, infinito, arquetípico, intuitivo, simultâneo e livre. Livre e necessário. E aí nós examinamos cada um desses pontos mostrando, nós temos conhecimento das coisas? Sim.
O ser humano ele tem a capacidade de construir conhecimentos. De onde procede essa capacidade do ser humano? De Deus. Deus é a fonte primária de todo conhecimento. Por isso, os animais não podem construir conhecimentos. Não importa quantos anos viva um animal ou viva uma espécie, ela não consegue construir um conhecimento que possa ser repassado e possa ser desenvolvido, porque não é próprio do animal esse atributo. O homem não. Ele comunica esse conhecimento, porque ele recebeu do Senhor essa capacidade. Porém, o conhecimento do homem não é abrangente, como nós vimos, porque não inclui todas as circunstâncias. Ele não é exaustivo, porque nós não conhecemos todas as coisas plenamente. Ele não é infinito, porque ele não transcende aquilo que foi criado. Ele não é arquetípico, porque nós não conhecemos as coisas antes que elas existam. O nosso conhecimento não é intuitivo, porque ele depende da observação do externo. Ele não é simultâneo, porque eu não posso conhecer todas as coisas ao mesmo tempo. O meu conhecimento não é livre, porque ele é determinado por circunstâncias. E o meu conhecimento não é necessário, porque ele não forma o que é essencial. Então, ainda que eu tenha recebido de Deus a capacidade de construir o conhecimento, aqui a gente percebe como o de Deus é diferente do nosso. E então isso nos leva a um segundo ponto dos atributos da intelectualidade de Deus. O atributo da sabedoria. Deus é reconhecidamente nas Escrituras como um Deus sábio. Provérbios 8. A partir do versículo 22, nós temos os provérbios da sabedoria. É como se a sabedoria se personificasse. E alguns, de uma forma irresponsável, têm visto nesse texto como se isso fosse a fala de Jesus Cristo. Não, esse não é um texto messiânico. Isso aqui é um provérbio próprio do mundo antigo, e isso era muito comum no mundo antigo, em que sentimentos, ideias pudessem assumir o entendimento de ser, de pessoa. E aqui a sabedoria supostamente vira uma pessoa. E aí ela diz o seguinte: o Senhor, e observe que a palavra Senhor aí está em caixa alta. Todas as letras são maiúsculas, porque em hebraico o que aparece aí é o nome de Deus. Para que não houvesse o entendimento errado de que os deuses fossem sábios. Somente Deus, o Criador, por isso usa-se o nome de Deus aí, o nome impronunciável do Senhor. Somente Ele possuía no início a sabedoria. Então o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem seus limites,
quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então, nesse cântico da sabedoria, a sabedoria ela coloca a seguinte questão: ela é própria somente de Deus. Não existe sabedoria fora de Deus. Por isso que Provérbios começa com uma declaração muito importante sobre isso. Dê uma olhada novamente, capítulo 1 de Provérbios. Ele abre o livro de Provérbios, declarando, versículo 7, 1:7, o temor de Hashem, porque aí aparece de novo o nome de Deus, é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ora, quando os loucos desprezam a sabedoria, eles desprezam a quem? O próprio Deus. Porque Ele é a fonte da sabedoria. Agora, o que é interessante é porque a sabedoria ela não se confunde com o conhecimento. O conhecimento procede de Deus, assim como a sabedoria. Mas são coisas diferentes. Ambas têm sua origem no Senhor. Ambas podem ser experimentadas por nós. Porque fomos criados à imagem de Deus. Mas se nós não sabemos separar essas coisas, nós nos tornamos eternos meninos, eternas crianças, pessoas infantis o resto da nossa vida. Conhecimento são informações que nós podemos adquirir para construir algo, para desenvolver algo. A sabedoria não. A sabedoria é o discernimento do tempo para as decisões corretas. Há pessoas que têm muito conhecimento, mas são péssimas na hora de tomar decisões. Elas não conseguem discernir o tempo. Elas não conseguem discernir a hora de se fazer alguma coisa. Ou elas se tornam precipitadas, ou elas se tornam lerdas demais. Ou elas se antecipam e fazem besteira, ou elas ficam esperando o tempo, e o tempo passa, e elas continuam esperando. O sábio não. Quem é sábio, sabe discernir o tempo e a decisão que tem que ser tomada. E isso nem sempre é fácil. É por isso que nós nos encontramos nesse processo de maturidade espiritual, esperando que com o crescimento e conhecimento de Deus e da sua palavra, a sabedoria nos alcance. Mas nem sempre isso acontece. Tem muita gente aí que cresceu, envelheceu e não se tornou sábio. Não se tornou sábio. Como eu já disse a vocês, Deus me deu o privilégio de conhecer alguns homens sábios. E é exatamente por isso que eu continuo nessa luta de crescimento para um dia ser, de fato, sábio. Quando vocês conhecerem esse ano, com a graça de Deus, o meu conselheiro bíblico pessoal, reverendo Vadislau, aí vocês vão entender. Aí vocês vão dizer assim, rapaz, ainda tem muito caldo de feijão para o pastor tomar, o pastor se tornar sábio. Porque via de regra, vocês me conhecem
muito mais pelo conhecimento adquirido do que pela sabedoria. Ainda que talvez alguns de vocês possam até me achar sábio. Isso é uma ilusão, meu irmão. Ele não ele não conhece direito, né? É óbvio que eu sou grato a Deus pela maturidade espiritual que Ele tem me dado nesse tempo. Mas quando eu entendo o que é sabedoria, e Deus me permite conviver com homens sábios, e você diz, rapaz, ainda tem bastante feijão aí para você comer. Porque essa é a grande questão. A sabedoria, ela não necessita de grandes conhecimentos, nem de acúmulo de conhecimento. Ela precisa apenas do discernimento do que deve ser feito. Às vezes, a pessoa nem sabe por que tem que ser feito daquele jeito, ela só sabe que tem que ser daquele jeito, que aquilo é o correto. Não peça explicação, porque ela não tem o conhecimento, ela não tem o acúmulo de informações, mas ela sabe que é daquele jeito. Um homem que moldou muito a minha vida nesse sentido foi meu avô, como eu já disse a vocês. Se um dia Deus me desse a escolha novamente entre conhecer e ter a sabedoria que meu avô teve, eu jogaria fora todo o conhecimento que eu adquiri na minha vida pela sabedoria dele. A minha vida com Cristo seria com certeza muito mais profunda, e a minha forma de viver a vida seria muito mais bela. Ela não seria neurótica, como a religiosidade coloca para a gente. Então eu não pensaria duas vezes. E meu avô foi um homem que com muito custo chegou na 4ª série. Quarta série. Então eu costumo dizer, meu avô... E nós estamos falando de conhecimento bíblico mesmo. Meu avô não tem o conhecimento bíblico que eu tenho, nem teológico. No caso, meu avô já faleceu. Meu avô nunca teve o privilégio de ler as escrituras em hebraico e grego na sua língua original, como eu tenho. Mas eu já fiz tanta burrada na minha vida, com todo o conhecimento que Deus me deu. Então, quando eu olho para o meu avô, eu olho para o meu conselheiro bíblico e digo, bom, quando eu lembro de seu Manuel, que não é você, seu Manuel era um homem semi-analfabeto, lá de Mazagão, no Amapá, onde eu morava. Um homem que aprendeu a ler por causa da Escritura. Ele se apaixonou por Cristo de tal forma que ele queria aprender a ler para poder ler a Bíblia. Era um homem que quando ia pregar, era o Gênesis, o Êxodos, era assim que ele chamava os livros da Bíblia. Mas quando aquele homem começava a explicar o que ele havia lido e aplicar na vida, você dizia, rapaz, estamos diante de um sábio. Agora, de onde procede essa sabedoria? De Deus. Por isso que Tiago diz que quando nos falta a sabedoria para lidar com as situações, peça a Deus. A Deus. Ele não manda você ir estudar o teu problema. Não vai lá estudar teu problema e ver qual é o melhor caminho. Ele diz, você não sabe como lidar? Peça sabedoria a Deus. Muito mais do que conhecimento.
Você precisa da sabedoria de Deus para saber resolver seus problemas. Porque conhecimento às vezes até você tem. Mas porque falta sabedoria, você não sabe usar esse conhecimento. O que eu mais vejo são pessoas com muito conhecimento, mas que não sabem usar o conhecimento por falta de sabedoria. E há uma outra coisa muito verdadeira. Tem gente que não tem conhecimento nenhum, mas sabe tomar a decisão certa. Porque a sabedoria ela é a essência de Deus. Ela está em Deus. E nesse sentido, nós já percebemos como a sabedoria de Deus é diferente da nossa. Porque a sabedoria de Deus ela é a essência dele. E a nossa é derivada dele. É por isso que toda sabedoria que não tem a sua origem em Deus não passa de vãs filosofias. Vãs filosofias. Então, supostamente, o mundo tem muitos sábios. O mundo está cheio de Dalai Lama. Mas não são homens sábios. Porque eles não derivam a sua sabedoria de Deus. Ora, se eu sei que Deus é assim, e eu sei que Deus me fez assim, ou seja, Deus me fez para a sabedoria, qual é uma obrigação que eu tenho, como cristão que hoje entende isso? Buscar a sabedoria. Eu não posso me contentar em viver a vida escorada no outro. Dependendo sempre do outro. Eu preciso querer crescer para ser sábio. Para então revelar de fato Deus. Da forma que Ele me fez para ser revelado. É aí que há o perigo na vida de oração e na vida do aconselhamento. Há pessoas que não querem crescer. Elas querem se escorar. Então a gente já ouviu, né? Pelo menos eu ouvia muito isso quando eu era adolescente, a necessidade de orar, porque se dizia, quem não ora, não sai da escora. Era uma paródia daquela frase da escola, né? Quem não estuda não sai da escola, como é que era? É quem não cola, piorou. É verdade, quem não cola. Puxa vida, era pior do que eu pensava. E a gente usava essa brincadeira, quem não ora, não sai da escola. E quem não se torna sábio, vai estar sempre dependendo de alguém, sendo manipulado por alguém. É isso que é triste. Quando a gente não caminha na nossa fé em direção à maturidade espiritual, à sabedoria que Deus requer de nós, nós nos tornamos pessoas manipuladas facilmente por pessoas inescrupulosas. E é aqui que a gente tem que entender que há algo de errado nessa nossa falsa piedade que rejeita conhecimento e que rejeita sabedoria. Então Deus é sábio e Ele será glorificado na nossa vida se nós formos também sábios. Refletindo a imagem de Deus que está em nós por meio da sabedoria. Entenda, eu não estou dizendo a você que a gente não deva orar ou compartilhar as nossas necessidades em oração. Eu não estou dizendo a você que você não possa pedir conselhos sobre questões da sua vida.
Mas entenda, você tem que orar. E antes de pedir conselho, você tem que tentar achar a resposta diante de Deus. Para você não criar dependência. Hoje no sermão eu vou falar um pouco disso. Como eu comentei com alguns, talvez esse seja o sermão mais doloroso que eu vou pregar nessa igreja desde 2009, quando começamos esse trabalho. Porque é um sermão que vai falar um tanto do meu próprio fracasso, para poder explicar um conceito da Escritura a vocês. Eu vou ter que mexer numa ferida da minha própria vida. E eu penso que vai ser doloroso para vocês, e para mim vai ser extremamente doloroso. Mas como eu já disse, isso virou meu espinho na carne, eu tenho que conviver com esse espinho na carne. 2007 foi o período que eu tive que me recolher para atravessar o meu deserto espiritual. E foi o período que eu me coloquei diretamente sob a direção espiritual do meu conselheiro, o reverendo Vadislau. Depois de um tempo de caminhada com Vadislau, ele fez o que todo conselheiro tem que fazer. Ok, tchau, vá com Deus e se vire. Você já sabe o que tem que fazer. Agora você tem que se tornar sábio. Bom, nesses anos de 2007 para cá, já vão para 5 anos de história, eu liguei 2 vezes para o Vadislau para pedir aconselhamento em 2 situações que eu não sabia como lidar. Já é um avanço, né? Tem gente que precisa toda semana ouvir a orientação do pastor. Beleza. Mas você sabe que você está amadurecendo quando você começa a se livrar do pastor. Tá difícil. Manuel. E se livrar no sentido, eu estou aprendendo a ouvir a direção de Deus e tomar a decisão correta. É óbvio que se eu não estou seguro de que essa é a direção de Deus, eu tenho que buscar ajuda. E o pastor, obviamente, é a primeira fonte de ajuda para que você tome a decisão correta. Mas você sabe que você está amadurecendo quando você começa a tomar a decisão certa. Então, não, Manuel, com certeza você está melhorando, Manuel. Eu estou passando de um mês, 2, Mas esse é um estágio da sabedoria. Diga, Tadeus. Depende do pastor. Ah, sim? É melhor você ficar só. Dependendo do pastor, é melhor nem consultar. É pior que é. Tem pastor que vai te mandar para o psicólogo. Ai, que tragédia. Não, mas tudo bem. Quer dizer, tudo bem não. É tragédia. Deus seja misericordioso. Então, Deus espera isso da gente, que a gente cresça em sabedoria. Que a gente amadureça em sabedoria. Por quê? Ele nos fez com esse atributo que é próprio dele. Nós carregamos a sabedoria potencialmente em nós. Agora, eu só vou conseguir vivê-la quando eu estiver vivendo em Deus, para a glória de Deus e submisso à sua palavra. Porque onde que está a sabedoria de Deus? Onde nos foi revelada a sua sabedoria? Nas Escrituras Sagradas. Uma coisa que me dava medo quando eu comecei a pastorear, e que Deus só resolveu no meu coração quando eu li o Salmo 119,
É o maior salmo da Bíblia. Versículo 100, exatamente o versículo 100. Quando eu comecei a pastorear, eu tinha 22 anos. Como eu já disse aos irmãos, quando eu cheguei em Tietê para pastorear, eu tinha 27 anos naquela época, já 5 anos de ministério. E um dos meus presbíteros tinha 35 anos de presbiterato. O homem tinha mais tempo de presbiterato do que eu tinha de vida. E eu dizia, cara, como é que eu vou ser pastor de um homem desse? Então, esse salmo, para mim, foi muito rico nas minhas crises sobre essas coisas. E o Salmo 100 diz, 119, versículo 100, diz: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O 98 ele diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio. Mais sábio que os meus inimigos. E aqui foi quando eu comecei a entender uma coisa importante: sabedoria não tem a ver com idade. Sabedoria tem a ver com obediência à palavra de Deus. Os sábios observam a palavra e vivem a palavra, praticam a palavra. Então esse era meu desafio quando eu comecei meu pastorado com 22 anos. Conhecer as Escrituras, praticar as Escrituras, para que Deus fosse honrado nas minhas decisões como pastor. E os mais velhos de própria vida cristã, não é mais velho apenas de vida. Lembre-se, esse presbítero era presbítero há 35 anos. De crente, então, ele tinha muito mais. E eu só tinha 27 anos de vida. E só foi possível estabelecer um princípio de autoridade e respeito com ele, porque ele conseguia ver não somente o conhecimento da Escritura, mas uma prática sincera e fiel da Escritura na minha vida. Ainda que eu tenha fracassado em alguns momentos e tenha fracassado dolorosamente em 2007. Sabedoria, ela está ligada diretamente a Deus, e Deus me faz conhecer a sua sabedoria por meio da Escritura. Então você não vai ser um sábio observando os passarinhos. Você não vai ser um sábio observando a natureza. Você vai ser um observador. Eu conheço muita gente observadora. Mas o sábio se constrói aos pés do Senhor, submisso à sua palavra. É nela que está contida a fonte de sabedoria para a nossa vida. Muito bem. Então, nós temos conhecimento, sabedoria, e aqui surge um terceiro atributo da intelectualidade de Deus. A verdade ou a veracidade daquilo que Deus diz e a fidelidade da sua palavra. Deus, ele é totalmente fiel àquilo que ele sabe. Nós somos dissimulados, na maioria das vezes, com o que sabemos. Nós sabemos que não deveríamos fazer determinadas coisas e fazemos dissimuladamente. Descaradamente. E ainda arranjando desculpa.
ainda arranjando justificativa para o que está errado. Ora, isso não é próprio da imagem de Deus que está em mim. O que a imagem de Deus requer de mim é essa mesma fidelidade para com a verdade conhecida. É por isso que, até que a sua mente tenha sido cauterizada pelo pecado, as pessoas ainda com vergonha na cara se incomodam, se perturbam quando há uma discrepância entre o conhecimento e a sua prática. Eu sei que está errado e eu estou fazendo. Agora os dissimulados não. Eles fazem o que é errado, justificam com suas palavras o que é errado, mas há um incômodo no coração porque sabe que está errado. De onde que vem esse incômodo? Da natureza de Deus que opera em nós. É por isso que nós nos incomodamos. Deus compartilhou conosco o atributo da verdade. A verdade que brota do conhecimento. Então Deus é totalmente fiel. A verdade que o homem adquire pode ser falha. A de Deus não. Porque a verdade que o homem adquire pode ser uma verdade de interesse, de conveniência. E é o que mais a gente vê hoje. Pessoas que aceitam como verdade aquilo que é conveniente ao que o coração quer acreditar. É conveniente para mim pensar assim. E aí eu tomo aquilo como verdade. É conveniente para mim acreditar assim, porque bate com o que o meu coração quer. Agora diga uma coisa contrária ao coração dessa pessoa. Aí os demônios se manifestam. E eu não estou falando dos demônios do capeta, não. Eu estou falando dos demônios das fúrias que o coração guarda quando ele é contrariado. Aí depois que, eu vou voltar àquela tecla, enquanto o coração não está cauterizado pelo pecado, depois das fúrias do coração, porque ele foi contrariado, sempre bate o remorso. Por que bate remorso? Porque nós fomos criados por Deus para sermos íntegros com a verdade conhecida. Nós não fomos criados para sermos dissimulados ou falsos com a verdade conhecida. E aí a gente olha para Deus e vê nele a fidelidade dele em todas as coisas. Agora, uma coisa que é importante frisar, porque essa é outra loucura que a gente tem ouvido por aí. Deus é fiel. Mas não a nós. A quem e ao quê? Ao seu Filho Jesus Cristo. Deus não é fiel a mim. Eu não sou a referência da fidelidade de Deus. Deus é fiel a Ele. Porque se Ele fosse fiel a mim, a fidelidade de Deus poderia ser mutável. Uma vez que eu sou mutável, uma vez que eu sou falho na minha própria fidelidade para com Ele. Deus é fiel ao nome dEle, que repousa no relacionamento comigo. E aí eu fico vendo o pessoal cantando por aí essas maluquices de um Deus fiel a mim. Ai, ai, ai. Se Deus fosse fiel a mim, eu estaria fulminado. Deus é fiel a Ele mesmo, e Deus é fiel a
palavra dele. Ele é fiel a si mesmo mediante a palavra dele. Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós já vimos essa questão do suposto arrependimento de Deus. Quando aparece na Bíblia, os tradutores colocam que Deus se arrependeu. E que a palavra hebraica nahem não tem a ver com arrependimento, mas tem a ver com a tristeza do coração. Um Deus que se entristece com a infidelidade do seu povo. Pois bem, então, esse atributo da verdade de Deus e da sua fidelidade também opera em nós, mas diferente de Deus. Porque nele é 100% e em nós é mesclado pelo pecado. Tem hora que a gente consegue ser 100% verdadeiro. Tem hora que a gente consegue ser 98% verdadeiro. Tem hora que é 50% só. Tem hora que é só 10%. Tem hora que é nada. Tem nada de verdadeiro, é tudo falso. É a carniça. Muito bem. Então esse é um outro desafio para a nossa vida de fé e de crescimento. Eu fui criado para a verdade. E eu fui criado para a fidelidade dessa verdade. O pecado opera contra a minha vida, para que eu não seja fiel ao que eu disse. E às vezes eu nem percebo isso, às vezes eu fiz promessas que eu não estou cumprindo, só que aí eu me torno dissimulado, dizendo que, não, veja bem, desse jeito, e fica enrolando, tentando arrumar desculpas. Não, se Deus me fez para falar a verdade, viver na verdade, então eu tenho que viver a verdade. E esse é um desafio. Vai ser fácil? Não, rapaz, mas não é. Dizer a verdade nunca é fácil. Principalmente quando a verdade é contra nós. Principalmente quando a verdade aponta contra nós. Coração dói. 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 Mas se eu quero realmente crescer a imagem de Deus, eu preciso lutar pela verdade. É da nossa natureza sermos dissimulados e mentirosos. O Alex que o diga. Não porque ele seja dissimulado e mentiroso, mas porque eu era, na minha infância, dissimulado e mentiroso. E quando eu aprontava, que o papai chegava e queria saber quem tinha aprontado, eu não sei de nada. Alex que estava lá. Para sorte do Alex, o papai me conhecia o suficiente para saber que eu era mentiroso. Rapaz. Eu te falo, né? Desgraça. Como se surgiu um pastor desse? Rapaz, como é que esse cara vira pastor, né, rapaz? Mas eu já disse para vocês, se não fosse o encontro com Cristo aos 11 anos de idade, É um garoto. eu ia ser, literalmente eu ia ser um meliante, um marginal mesmo. Até porque se tinha uma coisa que eu tinha prazer na vida, como eu já disse, era brigar na rua. Se queria ver meu coração alegre, era o dia que eu comprava uma briga na rua e saía quebrando a cara dos outros. Esse tamanho, pastor. Era, rapaz. Cristo foi misericordioso comigo. Aos 11 anos eu o conheci.
Aos 11 anos ele me fez ver a minha pecaminosidade. E aos 11 anos ele me fez entender como ele era capaz de me amar apesar de eu ser daquele jeito. Mas é próprio, eu só podia ser um pouco mais intenso. Mas é próprio da criança mentir, dissimular. Se porventura o seu coração lhe enganou, fazendo você se esquecer quem você era na infância, converse com seus pais e vai ver as mentiras e dissimulações da sua infância. Só que o caminho natural de Deus não é esse. O caminho natural de Deus é a verdade. E aí, se eu quero crescer e amadurecer, pois bem, então eu tenho que lutar pela verdade, ainda que isso me custe muito, ainda que me doa muito. É assim que funciona. E quando eu conseguir expressar a verdade, eu estarei expressando Deus na minha vida. E quando eu conseguir expressar Deus na minha vida, Ele será glorificado. E Ele sendo glorificado, o meu coração estará em paz. Totalmente em paz. Pois bem, esses são os atributos ligados à intelectualidade de Deus. E que estão em nós. E que nós precisamos amadurecer, nós precisamos desenvolver. Nós precisamos crescer neles. Conhecimento, sabedoria e verdade e fidelidade para com o conhecimento. Mas há uma segunda categoria de atributos de Deus que foram comunicada, que foi comunicada, aliás, ao nosso coração. Atributos que foram comunicados. São atributos que dizem respeito à moralidade de Deus. Deus é a referência do padrão moral e ético do ser humano. Nós não somos o padrão moral para ninguém. Deus me livre de ser padrão moral para você. Deus me livre disso. E o dia que eu virar padrão moral para você, você se torna um pecador desgraçado. Mais ainda. Não sei, Manuel. Conhecendo um pouco a tua história, eu não sei se mais. Talvez eu quase tenha chegado lá onde você chegou. A sorte foi conhecer Jesus aos 11. Mas se um dia vocês quiserem ouvir o testemunho desse rapaz, é um testemunho muito forte. Por onde esse rapaz já andou, o que já passou na vida dele de pecado, é muito forte. Deus é o nosso padrão moral. E é óbvio que nós ficamos felizes quando podemos olhar para a vida de pessoas que tornam visível esse padrão moral de Deus na história. É óbvio que eu quero ser para você, como seu pastor principalmente, um padrão visível do padrão de Deus na história. Irmão, o mistério é grande aqui. Ué. Mas eu não posso ser esse padrão, porque eu sou imperfeito. Porque eu carrego marcas do pecado na minha essência. Não são nos meus atos, entenda. Não são marcas do pecado nos meus atos, são marcas do pecado na minha essência, no que eu sou. Então eu não posso ser padrão moral. O que eu espero e peço a Deus é que eu seja modelo visível desse padrão de Deus para a sua vida. Isso eu peço ao Senhor. Eu peço aquilo que Paulo diz à igreja: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu espero que vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo.
tanto nos meus acertos quanto nos meus erros, que vocês aprendam tanto com o que eu acerto quanto o que eu erro. Por isso, vocês sabem que eu não tenho estabelecido com vocês nenhuma relação falsa de santidade. Quem anda comigo nessa igreja sabe que se tem um negócio que eu tenho ojeriza são das falsas santidades. Não, eu quero me alegrar com você por ver você crescendo na santidade e quero chorar contigo e orar contigo quando eu ver você cair. E eu espero que a mesma coisa aconteça, que você se alegre em andar comigo naquilo que eu posso viver de forma santa e naquilo que eu sou pecador e miserável no nosso relacionamento, que você diga, não, isso eu não quero, vou orar pelo pastor para não ser como ele. Eu espero isso. Mas o nosso padrão moral, de onde nós construímos essa referência, é o próprio Deus. E aí, o primeiro atributo moral de Deus é a sua bondade. A bondade de Deus, ela é compartilhada conosco. O que não quer dizer que nós sejamos bons. Porque nós distorcemos a capacidade do bem para nós mesmos, para benefício pessoal. Nós distorcemos a capacidade de fazer o bem para a exaltação de nós mesmos. Essa capacidade de fazer o bem procede de Deus, da natureza dele que está em nós. Mas essa atitude de distorcer o bem para a exaltação de si mesmo, ela é própria da minha natureza pecaminosa. E aí que eu acho muito interessante todo ano aquele Criança Esperança e o Teleton. O Teleton eu ainda boto fé, o Criança Esperança é palhaçada da Globo. Quando você entende quais são os projetos sociais que a Globo apoia, você não investiria um único centavo no Criança Esperança. São projetos macumunados com a pecaminosidade satânica no mundo. O Teleton não, é para um hospital que trata de crianças de fato, que tiveram alguma deficiência. Mas independente de um ou de outro, o que eu acho sempre interessante é no final, que eles colocam lá os alvos, né? Nós vamos ter que alcançar aí, vamos dizer, 15 milhões. Aí chega lá no domingo à noite que vai acabar, eles chegaram em 8 milhões. E aí no final do programa aparece sempre alguma instituição, né? Geralmente Bradesco, Unilever, que vende o Omo e essas coisas. E aí aparece com o cheque dos 7 milhões que estão faltando. Oh! Quanta bondade! Não, irmãos, quanta hipocrisia mesmo, quanta falsidade. Porque a bondade, ela não quer atrair a atenção para si. A bondade quer ver o bem manifesto na vida do outro. Aí as pessoas olham com benevolência, né? O Bradesco. É o mesmo Bradesco que te explora com juros abusivos. O bem foi praticado. De onde brota essa capacidade de praticar o bem? De Deus, mas é própria nossa? Não, porque nós distorcemos isso com o nosso pecado. Uma vez eu li um livro, eu participava de um concurso de literatura sobre a vida de Orígenes Lessa. E eu particularmente sou apaixonado pela literatura de Orígenes Lessa. Pais que têm filhos adolescentes deveriam dar os livros de Orígenes Lessa para os filhos lerem. Ele é da Academia Brasileira de Letras, já falecido. E eu li os 112 trabalhos de Orígenes Lessa.
os 112 livros dele. E teve um que para mim, esse ficou no meu coração, pela capacidade dele comunicar de uma forma tão simples e infantil, até porque ele escreve para literatura infanto-juvenil, ou seja, para crianças e adolescentes, esse problema do bem. É um livrinho chamado O Rei, o Profeta e o Canário. É uma história toda feita em poesia pelo Orígenes Lessa. E que ele conta a história de um país onde tinha um rei muito mau, perverso, e um profeta que todo dia ia lá para a praça denunciar a perversidade do rei. E aí um dia o rei acordou de mau humor e mandou prender o profeta. E o rei era ateu. E aí quando ele passou lá para tirar sarro do profeta, o profeta o acusou de novo dos seus pecados. E falou de Deus. E o rei tirou sarro e disse que Deus não existia. E o profeta insistiu contra ele com a ideia de Deus. E o rei ficou mais furioso ainda e mandou buscar um canário. E ele pegou o canário e disse: pois eu vou te provar que Deus não existe. Eu vou colocar esse canário de frente para a tua cela. Eu vou deixar esse canário uma semana sem comer nem beber. Eu quero ver se Deus vem dar comida para ele. E o profeta olhou para ele e disse: pois tu verás como Deus é bom. E aí quando cumpriu a semana, o canário estava lá morrendo já as mínguas. E o rei chegou dando risada na cara do profeta, dizendo: você viu como o teu Deus não existe? E se existe, como ele é mau, porque deixa uma criatura dessa morrer? Aí ele chamou um dos guardas do templo, do palácio, aliás, e disse: vá buscar comida e água para esse passarinho, porque eu tenho pena desse animal. E aí quando o rei falou isso, o profeta deu glória a Deus. Ele disse: aleluia, Deus existe. E aí o rei ficou furioso. Como que Deus existe? E o profeta olhou para ele e disse assim: quem poderia imaginar que num homem tão cruel, assassino, sanguinário como você, pudesse existir algum pingo de bondade a ponto de salvar uma ave tão irrelevante? Isso só pode ter sido Deus. Não é natural de você. E aí a história termina falando da conversão desse rei. Nossos atos de bondade não são nossos. Eles estão em nós porque Deus nos fez para. Só que os nossos pecados roubam essa capacidade. Deus é bom. Nós somos maus, mas recebemos de Deus a capacidade do bem. Mas ela só pode ser restaurada quando nós somos reconciliados com Deus. Do contrário, nós usamos a capacidade do bem para o mal, para o benefício de si mesmo e para a glória de si mesmo. E isso é pecado. Na próxima semana nós vamos continuar olhando esse conceito de Deus bom e como isso perturba a nossa cabeça. Eu nem comecei a mexer na perturbação da bondade. Semana que vem eu quero mexer na perturbação da bondade de Deus em nós, para você entender como você tem roubado esse atributo de Deus na tua prática de vida. Que o Senhor nos conceda a graça, em nome de Jesus.